Olá, amigos! Bem-vindos à Associação Espírita Caridade através das nossas redes sociais. Para este trabalho de hoje, convidamos a todos os irmãos a um mergulho profundo em si mesmos para adentrar toda a riqueza que esse trabalho elaborado pela Associação Espírita Caridade nos proporciona como uma forma de tratamento espiritual. Funciona da seguinte forma. O atendimento espiritual na Casa Espírita é este trabalho que nós realizamos todas as segundas-feiras, obviamente que no atual momento à distância, que antigamente era conhecido como desobsessão, uma espécie de tratamento espiritual para que a pessoa possa sentir-se mais leve, mais livre das suas amarras espirituais, das condições que se colocou diante das permissões que deu a entidades perturbadoras de acessarem o seu psiquismo através de ideias e pensamentos. A proposta de trabalho desse atendimento espiritual aos encarnados, aqui na Associação Espírita Caridade, consiste em 6 módulos, cada módulo com 6 roteiros, à exceção do módulo 5, Obsessão, que no momento tem 5 roteiros. E vai começar o primeiro módulo no nascimento. Dentro deste módulo, nós vamos trabalhar 6 roteiros com temáticas diversas sobre nascimento, à luz da doutrina espírita. No segundo módulo, intitulado Vida em Família, da mesma forma, 6 roteiros, trabalhando aspectos da vida em família e suas origens espirituais, como melhor lidar com as dificuldades do ambiente familiar, enfim, diversas orientações. O terceiro módulo é a dependência química, com 6 roteiros também sobre esta temática. O quarto módulo, nós vamos trabalhar a depressão como uma doença da alma, com mais 6 roteiros, indicando terapêuticas para esse tratamento. O quinto módulo sobre obsessão, 5 roteiros referentes a este tema, o que é obsessão, como que funciona, como desvencilhar-se, qual é o tratamento que a Casa Espírita oferece. E o sexto e último módulo, temor da morte. Então, nós começamos com o nascimento e vamos terminar com a morte, de uma forma mais sucinta, mas também dentro de toda essa riqueza que o tratamento espiritual, com esta orientação nessas temáticas, pode nos fornecer. Então, neste primeiro módulo, que é o nascimento, hoje nós vamos trabalhar o roteiro 1. O módulo 1, nascimento, é composto pelos seguintes roteiros, com os seguintes subtemas. O primeiro roteiro, que é este de hoje, fala sobre a união do espírito com o corpo. O segundo roteiro vai abordar uma temática muito linda do ponto de vista espiritual, que é gestação e espiritualidade, que nós vamos ver na semana que vem, na próxima segunda. O terceiro roteiro fala sobre as trocas perispirituais entre a mãe, a gestante, e o futuro reencarnante, e como acontece isso na família. O quarto roteiro fala sobre aborto, à luz da doutrina espírita, a visão espiritual desta questão. O quinto roteiro do módulo Nascimento vai falar sobre a função do lar. E o sexto, educação na infância e na adolescência, sob a ótica espiritual e na prática material. Portanto, a partir de hoje, à luz da doutrina espírita e da ciência, durante 6 semanas, começando hoje, vamos mergulhar nas questões que dizem respeito ao nascimento, que é esse primeiro módulo do tratamento espiritual que a Associação Espírita Caridade oferece nessa proposta de 6 módulos. Quais as explicações para a nossa vida física e espiritual e as relações de uma com a outra? Para isso, vamos usar semanalmente esses subtemas que acabamos de expor. É interessante começarmos com essa seguinte questão.
quem somos nós, para que nós possamos nos entender enquanto seres partícipes dessa vida física e entender o nascimento sob a ótica espiritual, é importante que reflitamos sobre quem somos nós. Somos espíritos imortais, criados por Deus com um destino à perfeição relativa ao grau de adiantamento que nos for possível alcançar conforme os nossos próprios esforços. Mas nós nunca morremos. O que morre é esse corpo físico que nos abriga, que nos serve de instrumento e através do qual nós conseguimos, em cada existência, progredir. Em cada existência, nós, enquanto espíritos, adotamos um novo corpo físico adequado às provas e às reparações que nós tenhamos que passar. E nós vamos ver exatamente isso com um estudo de caso, que é o que vai acontecer hoje, um exemplo de uma das obras espíritas mais divulgadas mundo afora, muito conhecida, de um autor que é conhecido de muitos de nós, mas se você está chegando hoje pela primeira vez aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, e começou a acompanhar esse tema agora, nós vamos ver que tem uma riqueza infinita de obras para nos esclarecer sobre esse tema e muitos outros, e vamos deixar as indicações. Os espíritos recém-criados por Deus são simples e ignorantes. Não tomemos isso como ofensa, como nós costumamos usar a palavra ignorância. Quando classificamos alguém como ignorante, nós estamos fugindo um pouco à natureza etimológica da palavra. Nós estamos trazendo um outro significado que não é o de origem. A simplicidade, a forma rudimentar, vamos dizer assim, com que o espírito foi criado, sem muito aperfeiçoamento, inclusive físico, e a ignorância do desconhecimento, de não saber ainda todas as questões sobre a vida, não fazer uma ideia exata de o que está fazendo aqui, também se classifica nesta ignorância. Sendo criados assim, os espíritos tendo que passar por vários estágios evolutivos até alcançarem a perfeição, como dissemos, relativa, que é a nossa meta. Isso está no livro Reencarnação, do Dr. Roque Jacinto. E como então chegar a cumprir esta meta de atingir a perfeição relativa? Uma só existência, do berço ao túmulo, é extremamente limitadora. Se nós formos parar para pensar que do momento em que nascemos até a nossa juventude, até a vida adulta, quando vamos atingindo uma certa maturidade, que nós pensamos, nossa, eu consegui entender isso agora, mas sabe-se lá quantos anos eu ainda tenho, eu devia ter aprendido isso antes. Nós, às vezes, vamos nos oprimindo e nos tolhendo enquanto seres imortais também, entendendo que a vida geral, a vida verdadeira vida, a vida espiritual, não se limita a essa existência corpórea. Por vezes nós nos limitamos não pensando nisso e pensamos que estamos perdidos, que se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria feito diferente, eu teria outras oportunidades, eu faria de outra forma e teria mais facilidades. Nem sempre, né? Cada um aprende aquilo que é necessário no seu atual momento. Por vezes nós viramos as costas para aquele ensinamento que vai nos ser útil. E em algum momento, cedo ou tarde, nessa existência ou em outra, nós vamos bater de frente, novamente indo ao encontro dessas questões espirituais que tanto vão nos auxiliar a compreender o que estamos fazendo aqui, qual é a necessidade de passar por essa existência. Então, uma só seria muito injusto da parte da divindade nos jogar na existência e pronto, tudo acabou com o findar desta. Sendo que alguns desencarnam com 20 anos, outros com 60, outros com 100. Qual é a justiça e o equilíbrio nisso, se for uma só existência? Quais são as oportunidades que todos tiveram, porque não são iguais, conforme a necessidade de cada um, nós não veríamos justiça. Esta é a realidade.
Somente vivendo múltiplas existências poderemos progredir integralmente, desenvolvendo a nossa inteligência e marchando ao encontro de virtudes excelsas. Estamos falando de reencarnação. É a reencarnação que nos possibilita essa progressão integral. Enquanto individualidades, mesmo vivendo em meio coletivo, somos individualidades. Não devemos ser individualistas, egoístas, mas viver a nossa existência dando a real importância de cada momento que experimentamos nessa existência. Qual é, então, o objetivo da reencarnação? Expiação ou reparação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Essa é a resposta à pergunta 167 do Livro dos Espíritos, capítulo 4. Sem essas múltiplas existências nas quais nós vamos adquirindo intelecto e moralidade, nós não progrediríamos tanto como nos é oportunizado dessa forma. Claro que muitos conseguem aproveitar bem uma existência e fazer dali florescer tudo aquilo que, ou pelo menos boa parte, daquelas questões com as quais se comprometeu antes do mergulho na carne, antes de renascer. Mas boa parte de nós, e é a maioria hoje, encarnados na Terra, não consegue cumprir com tudo o que se comprometeu. E assim sendo, uma só existência não seria suficiente, obviamente. E esse aprimoramento progressivo, lembrem que nós falamos antes que Deus nos criou enquanto espíritos simples e ignorantes, com toda a simplicidade de estrutura física, intelectual e moral que vinha a ser desenvolvida ao longo dos tempos, e com a ignorância, com o desconhecimento. E ao longo das gerações nós fomos mudando, porque fomos nos aperfeiçoando nestas duas áreas, na intelectualidade e na moralidade. Claro que a maioria de nós evolui, e vamos analisar o planeta Terra como um todo, desde que se tem todas as informações históricas, nós evoluímos muito mais rapidamente no intelecto, na tecnologia, na ciência, enfim, e moralmente nós ainda engatinhamos em muitos aspectos. Prova disso é que tem civilizações que ainda não conseguem entender a justiça como nós, brasileiros, por exemplo, entendemos. Há determinadas culturas em que, se você roubou um objeto, a sua mão é cortada. Como muito antigamente, a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E não era uma lei injusta na sua totalidade, porque antes da aplicação da lei de talião era muito pior. Não havia justiça, era faço o que quero quando fizerem algo que eu não gostei. É basicamente isso, não entrando em detalhes das atrocidades, mas basicamente a lei de talião veio dar uma certa disciplina, uma certa noção de justiça. Só vamos aplicar a correção conforme aquilo que for feito. Mas atualmente nós achamos inconcebível que alguém que vá roubar um pacote de farinha no mercado tenha a sua mão cortada. Claro, não estamos sendo coniventes com nenhum tipo de crime, mas é um exemplo. Nós temos hoje leis mais justas conforme o tipo de crime cometido, embora muitas vezes elas não sejam na prática aplicadas, mas elas existem para nos nortear a sociedade como um todo. E ao longo dos séculos, desses 2 milênios que nós temos de cristianismo, nós podemos dizer que sim, fomos nos aprimorando pouco a pouco em vários aspectos, e a reencarnação nos possibilita isso. É muito comum dentro das famílias nós ouvirmos, claro, olha, se essa criança, aquela criança que nasceu, olha como está ligeira, nossa, no meu tempo eu que era bobo. Aí o outro fala, no meu tempo a gente nascia de olho fechado. No meu tempo tinha que ficar enrolado uma semana num quarto escuro, cheio de pano. E era assim, e era o que protegia o bebê, era como se entendia dessa forma. E as coisas foram evoluindo. Se
de uma geração para outra, dentro de uma família, nós notamos essas diferenças, por que elas aconteceram? Melhoramento progressivo da humanidade. Porque fomos ficando... Deus foi criando espíritos mais inteligentes? Não. Nós fomos nos aperfeiçoando de encarnação em encarnação, acumulando bagagem intelectual, acumulando bagagem moral, acumulando a ideia de uma necessidade de espiritualização. E assim que nós vemos o quanto a sociedade vem, de uma maneira geral, progredindo ao longo dos milênios. Em que se fundamenta a lei da reencarnação? Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Se fundamenta na justiça de Deus. É uma programação espiritual. Geralmente, participamos dessa programação que visa as necessidades de todos. Na semana passada, nós estamos fazendo evangelização online, à distância, com os evangelizandos aqui na Associação Espírita Caridade. E como nós não temos grupo suficiente para separar, conforme a federativa nos orienta por idades, nós temos uns grupos maiores, né? Os de 3 a 6 anos, depois os de 7 a 10 e a nossa juventude de 11 a 17. Mas no de 7 a 10, que participo junto com mais 3 evangelizadoras, nós fizemos essa pergunta para os pequenos. Vocês acham que nós escolhemos quem vão ser os nossos pais, os nossos irmãos? Antes de nascer, nós escolhemos a nossa família? E as respostas foram bonitas e engraçadas e que qualquer adulto poderia responder da mesma forma. Um deles disse assim, eu acho que não, porque eu nem sabia que eu ia nascer. Eu não sabia, como é que eu ia poder escolher? Eu nasci um bebê, como é que eu ia poder escolher quem ia ser a minha mãe, o meu pai, o meu irmão? A resposta de uma criança. Outra criança na mesma faixa etária respondeu, eu acho que sim, porque aquele que a gente ainda não se aproximou muito, não conseguiu amar o suficiente, a gente escolhe para vir na mesma família para aprender a amar mais. E olha a profundidade disso. Nós, adultos, poderíamos ter essas respostas também. E aqui, de acordo com o Livro dos Espíritos, nós vamos entender que a justiça de Deus se baseia, no quesito reencarnação, se baseia nessa programação espiritual. E muitas vezes nós podemos participar dessa programação escolhendo, poder fazer, claro, nós não somos os que, em se tratando de espíritos imperfeitos, quais os encarnados na Terra, em sua maioria atualmente, nós não temos o poder de decisão, mas nos são expostos os principais lances da existência, é isso que vai acontecer. Nós ficamos cientes disso e por muitas vezes nós imploramos aos benfeitores a oportunidade de poder renascer dentro do mesmo lar ou muito próximo daqueles espíritos a quem nós prejudicamos ou com quem nós tivemos algum tipo de atrito ou desafeição no passado, para justamente podermos nos sentir quites com a lei divina e conosco mesmos, diante dessa lei de causa e efeito criada pela divindade. Muitos de nós passam por essa situação antes de mergulhar no corpo físico. Alguns, aqui na Terra, também passam por essa situação da programação espiritual, mas não podem, pela sua inferioridade ainda e pelo seu desamor, não podem ainda ter acesso à sua programação antes de retornar, mas muitos conseguem. É importante saber que espíritos que reencarnam numa mesma família podem ser simpáticos ou antipáticos. O que isso quer dizer? Espíritos que se afinizam uns com os outros e espíritos que não se gostam, que encarnam numa mesma família, estão ali unidos por laços consanguíneos, mas não se gostam. E outros que se gostam. E as famílias, a maioria das vezes, são formadas por espíritos simpáticos, mas sempre tem um ou outro que não é aquela velha frase, a ovelha negra da família, aquele que é diferente, né?
que não tem nenhum tipo de afinidade com os membros daquele lar. Os espíritos simpáticos geralmente são relacionamentos anteriores de afeição, laços espirituais. Apenas se cumpre na consanguinidade, através da reencarnação, a união pelos laços espirituais, no caso dos espíritos simpáticos. E no caso dos espíritos antipáticos, são relacionamentos anteriores de animosidade ou até mesmo de ódio, e se unem apenas por laços corporais. É meio pesado falar isso por ódio. Como que pessoas que se odeiam se unem? Justamente para tentar essa aproximação. Nós vemos muitos casos de, chegando aos extremos, filhos que matam os pais, vice-versa, porque não conseguiram deixar de lado e superar aquela animosidade, aquele ódio do passado, da outra existência de crimes cometidos juntos ou um contra o outro, e não conseguem, mesmo tendo nós todos o véu do esquecimento, graças a Deus, por vezes nós não conseguimos superar essa barreira. Quantos de nós não conhecem uma pessoa ou algumas pessoas que nós não conseguimos digerir, costumamos dizer, eu não gosto, nessa encarnação não vou gostar, até mesmo espíritas, cônscios de que nós temos diversas existências e que convivemos também com espíritos antipáticos, que precisamos buscar um reajustamento, tentar aprender a amar, mesmo assim, para estes ainda é difícil em muitos casos, porque são situações muito íntimas, muito antigas, por vezes, que não se resolveram através do amor. E o amor da divindade por nós nos proporciona essa possibilidade de um reencontro para, pelo menos dentro dos laços corporais, dos laços consanguíneos, tentar promover uma aproximação com este espírito. Muitas vezes, claro, tem exemplos em que isso se aplica e outros não. Vamos ver. Quem tem irmãos sabe que isso, vez por outra, pode ter acontecido. Talvez, em algumas famílias, isso não aconteça, mas a maioria das famílias que eu conheço, isso acontece. Irmãos, crianças, adolescentes, jovens, podem se matar dentro de casa, se paulhar, quebrar os pratos, jogar almofada, brigar e tu foi achado no lixo e aquelas coisas que irmãos por vezes falam. Mas na rua mexeu com o irmão, virou bicho. Mexe comigo, não mexe com o meu irmão. Já sai com unhas e dentes para defender. Isso é em caso de irmãos que se amam, mesmo tendo rusgas e atritos. Mas existe uma infeliz realidade sob o aspecto da vivência, mas muito feliz pela oportunidade que a divindade nos fornece, de irmãos que realmente não se gostam, que brigam e não querem estar junto. Mas essa pressão positiva que os laços consanguíneos nos impõem, de que socialmente entendemos que irmãos devem se proteger e se cuidar, nos impulsionam a uma aproximação. Estou dando o exemplo de irmãos, mas isso também pode perfeitamente aplicar-se a pai e filho, tio, avô, sobrinho, enfim. Dessa mesma forma também se aplica. Porque nós ainda somos, por vezes, espíritos muito rebeldes diante da criação divina e achamos que somos injustiçados, que não devemos estar naquele lar, que a nossa vida nós temos que trilhar por outro caminho e vamos batendo o pé com Deus achando que estamos cheios de razão. E, na realidade, o Pai nos dá essa oportunidade para o nosso melhoramento, para que nós possamos nos sentir mais leves ao findar da existência, para que, partindo para uma nova, tenhamos outros desafios e aquela outra questão tenha sido superada, ou pelo menos abrandada, amenizada, uma aproximação com aquele espírito antipático a nós tenha sido promovida nessa existência. Vamos ao estudo de caso que citamos. A reencarnação de Segismundo. Consta no livro Missionários da Luz, de autoria espiritual do Espírito André Luiz,
psicografada por Chico Xavier, e o espírito instrutor do André Luiz, que o acolhe, o orienta nesta obra, no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, é o Alexandre. Em cada uma dessas obras, nós encontramos um instrutor espiritual responsável por mostrar aquele setor da espiritualidade, aquelas questões resolvidas ao André Luiz, que é o espírito que escreve todas essas obras que chegaram a nós através da psicografia do médium Chico Xavier, enquanto encarnado, desencarnado em 2002. Os espíritos envolvidos nesse estudo de caso da reencarnação do Segismundo, o capítulo 13 desse livro, do livro Missionários da Luz, são Raquel, que a esposa do Adelino, e se envolveu afetivamente com Segismundo, uma outra existência. Segismundo é o sedutor de Raquel, que assassinou o esposo dela num duelo. O Segismundo assassinou o Adelino na outra existência. O Adelino é o infeliz marido traído por Raquel e morto pelo rival. Pensemos na situação. Um casal cujo relacionamento se desfaz porque vem uma pessoa de fora, seduz a esposa, que por fraqueza, enfim, qualquer motivo que seja, acaba cedendo, fica com o sedutor, com a pessoa de fora, e este assassina o marido traído. Pensemos nesse quadro. Situações que, infelizmente, ainda hoje acontecem, não num caso de duelo, como é este exemplo, que duelos não existem mais na nossa sociedade, mas na época em que se narra isso já era um caso mais antigo. Então, imaginemos lá, século XVII, enfim, XVI talvez. André Luiz e o seu instrutor Alexandre, estamos falando de dois espíritos desencarnados. Espíritos, André Luiz, um espírito que, quando desencarna, chega na colônia Nosso Lar, e nessa colônia espiritual, que fica mais ou menos sobre o Rio de Janeiro, permeando o Rio de Janeiro, um pouco acima, nesta colônia espiritual ele começa a aprender muito sobre a vida espiritual. Tanto que a coletânea de livros que ele traz se chama A Vida no Mundo Espiritual. André Luiz e o seu instrutor, o espírito Alexandre, chegam à casa de Adelino e Raquel. Na presente existência narrada neste livro, Adelino e Raquel são um casal, novamente. Herculano é um outro espírito que está responsável pelo reencarne do sedutor, assassino, Segismundo. Vamos tratar assim para a gente lembrar quem ele era na outra existência. Herculano é o espírito que está responsável por aproximar Segismundo daquela família. Segismundo desencarnado, Adelino e Raquel encarnados, pais de um filho já pequenininho e formando uma família. Herculano traz Segismundo para aproximação com o casal e esperava André Luiz e Alexandre na entrada da casa de Adelino e Raquel. Alexandre, André Luiz e Herculano, os espíritos, se aproximam de Segismundo, futuro membro da família, pelo menos tentando ser, o qual se encontrava visivelmente abatido. O casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde com o seu filho primogênito. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximaram da mesa e percebem que Adelino está aflito e de pouca conversa com a esposa. Sabe aqueles momentos em que a pessoa está pensando em qualquer outra coisa, com outras preocupações, e não está participando do momento atual, não está ali de fato com a sua família, está em outro lugar. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. André Luiz nos narra nessa obra que, como em qualquer outra circunstância, o nosso pensamento voltado às coisas negativas, às preocupações que aparentemente não têm solução, ou nossos desgostos na vida, podem nos prejudicar fisicamente, organicamente.
nos dando uma dor de cabeça, uma dor de estômago. Se prolongadamente o cultivo dessa negatividade pensamental pode chegar a nos provocar doenças de todo tipo, das mais sutis até as mais graves. E no caso do Adelino, destruía a substância da hereditariedade, ou seja, ia tornando ele um forte candidato a ficar estéril, aos seus espermatozoides não poderem mais fecundar um óvulo. Era isso que o pensamento negativo dele, envenenado, como narra o espírito André Luiz, fazia com o seu aparelho reprodutor. Alexandre se aproxima e dá um passe no pequeno Joãozinho para despertar-lhe o interesse sobre a conversa dos pais. O passe nada mais é do que uma transmissão de energias salutares, um influxo magnético também para que a pessoa se sinta estimulada a falar ou a participar ou fazer outras coisas, como é o caso do Joãozinho aqui em questão. Para que com as suas perguntas pueris, infantis, Joãozinho consiga desfazer aquele mal-estar, aquela tensão de que as pessoas estão juntas, mas não estão juntas, não estão conversando, não estão em comunhão afetiva naquele momento. Para que ele pudesse, com as suas palavras, melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento entre o casal. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa, Adelino se despede com uma delicadeza não habitual, ou seja, Adelino estava sendo nos últimos tempos aquela legítima pessoa indelicada e talvez até estúpida, por conta desse cultivo de pensamentos negativos e dessas preocupações que faziam com que ele se distanciasse do núcleo familiar. E Adelino promete voltar à noite mais cedo para orarem juntos ao deitar. Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida com emotividade infantil pelo pequeno João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. A oração dominical, para quem não sabe, é o Pai Nosso. E imaginemos o Pai Nosso sendo proferido por uma criança, com toda a sua pureza e boa vontade, que é o caso do João aqui em questão, acaba transformando o ambiente vibracional do lar e ajudando o trabalho dos benfeitores espirituais que estavam lá naquele lar, tentando promover essa aproximação do antigo rival, do antigo algoz, que era Segismundo, que tinha assassinado o Adelino, para promover essa aproximação. Ah, mas o Adelino está encarnado, nem lembra quem era esse Segismundo, mas sente. E isso, aliado a toda a negatividade que o Adelino vinha cultivando, promovia um afastamento e estava muito difícil de fazer com que Segismundo, amedrontado pela difícil tarefa de se redimir, de estar de novo nessa existência, com medo de falhar junto daquele de quem ele tirou a vida na outra existência, fazia também com que a situação ficasse mais difícil. Pensemos, um assassino arrependido, louco de medo de falhar, de não ser bem aceito, de não ser amado, enfim, tudo aquilo que ele estava... Medos normais. Adelino, com aquela sensação ruim de que não podia, não tinha como receber aquele espírito, mesmo sem saber que poderia vir a ser pai em algum momento. Aquela sensação da presença, da aproximação do seu antigo assassino, já lhe causava um mal-estar. Mas com a prece do João, o clima melhorou, então foi possível iniciar essa aproximação. Adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Quando nós dormimos, obviamente, ligados por um laço fluídico, que alguns chamam de cordão de prata, enfim, ficamos ligados, nós saímos do corpo, de certa forma dá para dizer assim, saímos do corpo com o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual. E vamos à espiritualidade onde quer que os nossos pensamentos e os nossos desejos nos levem. Mas neste caso específico, olha a preparação toda que foi feita.
o amor do filhinho deles, a prece que foi feita em conjunto, em família, fez com que o ambiente ficasse mais propício a todas as boas vibrações espirituais e a um encaminhamento às zonas melhores. Neste caso, Adelino sai do corpo, Raquel sai do corpo. Quem estão ali naquelas imagens? Herculano, Alexandre, André Luiz. Não, André Luiz acho que não. Ali só está o Herculano. E a vovó da Raquel. Raquel vai ao encontro da sua avó materna, enquanto Adelino vagueava no quarto, angustiado e espantadiço. Mesmo com a oração, foi proporcionada essa oportunidade, mas o Adelino ainda estava assim, vacilante, assustado, ele não sabia, ele estava muito consciente para quem só desmaiava na cama e acordava no outro dia, não sabia nada que tinha feito na espiritualidade, como boa parte de nós, todos os dias. Como ele estava muito consciente e sabia que estava dormindo, ele estava muito assustado com aquela cena no seu quarto. Adelino fica apavorado ao ver Segismundo. Alexandre interfere lançando raios magnéticos tranquilizadores sobre ele e, em seguida, convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal e que está em busca de seu perdão e acolhimento paternal. Aqui é uma síntese do que está na obra, mas nesse livro nós vamos encontrar com uma certa riqueza de detalhes a beleza desse momento. Segismundo se aproxima apavorado e Adelino enxerga no Segismundo como se estivesse vendo um mendigo, porque ele chega com aparência desgastada, todo esfarrapado. Era a condição em que ele, o Segismundo, se via como alguém que não merecia perdão, mas queria e desejava muito. E Adelino se comovendo com aquilo, mesmo sentindo tudo que aquelas emoções do passado, de ver o seu assassino, mesmo sem lembrar quem era, fica assustado, mas acaba com o influxo magnético do benfeitor, cedendo e entendendo que é uma oportunidade boa e que ele poderia e deveria perdoar aquele espírito e recebê-lo como seu filho. Olha a beleza da providência divina que nos faz, mesmo tendo nos envolvido em crimes horríveis, nos aproximarmos dentro de um mesmo lar, muitas vezes para esse acolhimento, para tentar transformar esse sentimento de ódio, de rancor, de mágoa em algo muito maior. Vamos pensar o que tem de maior do que o amor entre pai e filho, mãe e filho. Nós conseguimos ser o melhor que nós podemos ser neste caso, mesmo quando há ressalvas, algum tipo de animosidade, como é o caso de Adelino e Segismundo. Comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz da vida passada, e dissipa, assim, as pesadas nuvens de ódio que enodoava seu perispírito e escondia a sua condição de espírito elevado e nobre. Apesar de toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a repulsa que ele sentiu pelo Segismundo, e que ele não sabia explicar porquê, mas estava lá no passado de ter sido assassinado por ele, apesar disso, ele conseguiu trazer o que ele realmente tinha dele de melhor, essa elevação espiritual, essa nobreza moral, e acabou acolhendo Segismundo. Satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano e Alexandre, que Alexandre são os que estão na frente, né? Os espíritos da frente, e André Luiz e Segismundo, lá atrás, deixam a casa de Adelino e Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço da reencarnação. Como assim o serviço da reencarnação? Não é só fecundou o óvulo, está feita a reencarnação. Não, tem um trabalho de espíritos construtores por trás disso, para que nós possamos entender o quanto nós somos amados e bem cuidados pela divindade, que até mesmo nesse momento temos entidades espirituais superiores, especializadas, para nos auxiliarem nesse processo de retorno à vida corporal. Na semana seguinte, André Luiz e Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel, na véspera da ligação do espírito de Segismundo,
com a matéria orgânica. Ou seja, o momento em que iam, de fato, concluir aquela ligação do espírito desencarnado, futuro reencarnante, com a matéria orgânica, ou seja, o embrião. Os primeiros momentos de divisão celular do óvulo, é ali naquele momento em que os espíritos construtores promovem essa ligação. Lá encontram Herculano e Segismundo em companhia dos espíritos construtores que iam cooperar na sua formação fetal. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Vamos ver como é importante um pontapé inicial. Olha o que o Joãozinho fez. Transformou o ambiente, deixou o pai mais à vontade, livre daqueles pensamentos negativos, daquela prostração em que ele se encontrava, daquele afastamento emocional em que ele se impôs diante da família, se afastou da família emocionalmente, envenenando os pensamentos. O pequeno João conseguiu fazer com que o pai dissipasse isso, ainda fez com que ele chegasse do trabalho e fosse orar junto com o João e a mãe. Todos esses pequenos detalhes transformam o ambiente espiritual de um lar. Nesse caso, um momento tão importante da recepção de um espírito que se sentia penitente, culpado e arrependido, para que ele pudesse ser acolhido pela sua vítima do passado com todo o amor e todo o carinho, apesar das dificuldades que o passado traz. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino com a assistência de espíritos construtores. Ante a iminência da reencarnação, Segismundo torna-se extenuado e abatido. Sentia-se fraco e incapacitado e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. É típico do espírito arrependido, mas que ainda se sente culpado e não se sente o suficientemente bom para poder fazer parte daquele ambiente. Acha que não é merecedor de estar ali. Por isso, esse abatimento, claro, uma prova difícil também de um reajustamento em que ele desejava muito ser amado pela sua vítima do passado. Essas situações do reencarne do Segismundo, nessas condições, são mais comuns do que nós imaginamos atualmente nas famílias aqui da Terra. Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado, o Segismundo, principalmente ante a promessa deles de que a colaboração continuaria mesmo após encarnado. A maioria de nós que passa por esta situação semelhante à do Segismundo de encarnar em um lar em meio a desafetos, quando se propõe, sim, a de fato promover esse reajustamento com o máximo de amor possível, recebe um auxílio espiritual gigantesco. Diversos espíritos amigos nossos da espiritualidade não só torcem por nós, como nos acompanham nos primeiros anos de vida para nos auxiliar e nos fortificar nesse processo encarnatório de complementação da reencarnação nos primeiros anos da infância, para que nós nos sintamos cada vez mais membros daquele lar. Todas as crianças recebem um espírito amigo, alguns espíritos amigos, a lhe acompanharem durante essa existência. Mas, em casos como este, a cooperação tem que ser um pouco mais intensa para que o espírito não desista no meio do caminho. Como assim desistir? Aqueles abortos espontâneos, que de espontâneos não tem muito, o espírito desistiu de encarnar. Bom, não é o nosso assunto, nós vamos tratar sobre aborto nos roteiros aqui do módulo 1, mas nem tudo o que parece em se tratando de reencarnação e as leis que regem esse momento maravilhoso. Antes de iniciar o processo de reencarnação, Segismundo, de olhar triste e vagueante, aguardava aflito em uma pequena câmara de repouso em seu futuro lar, no momento crucial de redução, da sua redução perispiritual.
Por quê? Na espiritualidade, nós estamos com o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, num formato cabeça, tronco e membros de um espírito adulto. Nós, para tomar posse das nossas funções cerebrais, perispirituais, nós usamos a forma de um espírito adulto, na maioria dos casos. Há alguns casos de crianças que desencarnam na infância e que já vão receber uma oportunidade em breve, não é essa a forma é infantil. Mas esse processo de miniaturização do perispírito, redução do perispírito, para que se ligue ao futuro corpo físico no estágio inicial embrionário, célula a célula, é um trabalho muito minucioso e muito delicado. Daí muitos de nós ouvirmos, em se tratando de doutrina espírita, que o nascimento é muito mais doloroso do que a morte. Porque a morte é como dormir. Nós morremos todas as noites, entre aspas. Dormimos, nos desligamos do corpo e é assim que acontece. Claro que há casos e casos conforme, em se tratando da morte, conforme o nosso esclarecimento espiritual e a nossa prática no bem. Aquilo que nós praticamos do conhecimento adquirido. O amor que nós temos uns para os outros, aquela nossa boa vontade em fazer o bem e nos tornarmos melhores a cada dia e o nosso desapego à materialidade. São fatores que vão facilitar o nosso processo de desligamento da matéria, no caso da morte. No nascimento, o padrão é o mesmo para todos, mas também entra a questão moral e o desenvolvimento espiritual de cada um. Mas nascer, nós podemos ver aqui mesmo numa síntese do que aconteceu no caso do Segismundo, que acontece com muitos outros, é muito mais difícil do que morrer, convenhamos. Os espíritos construtores iniciam o processo de magnetização do corpo perispiritual de Segismundo. Durante esse processo, à medida que a sua forma perispiritual era reduzida, ele ia perdendo a lucidez e parecia cada vez menos consciente. Por que isso? Perdendo a lucidez e ficando cada vez menos consciente. A gente não vê nenhum bebê nascendo falando, né? A gente não vê nenhum bebê nascendo e já de cara reconhecendo todo mundo. Não, reconhece as vozes de quem falava com ele enquanto estava na barriga. Em alguns casos até reconhece os seus afetos de passado, os desafetos, e demonstra isso nas suas reações de alegria ou de choro. Não é regra, mas acontece também. Mas essa questão da memória, das lembranças, é aqui que começa a ser passado aquele véu do esquecimento. Aqui inicia esse processo do esquecimento do passado para que a gente possa entrar renovado nessa nova existência. Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que fora, quando encarnada, a avó materna de Raquel. Lembram que ela estava no quarto quando Raquel e Adelino saem do corpo a partir do sono físico, para que ela seja a portadora da entrega de Segismundo à sua neta. Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia o momento sublime de entrega de Segismundo à sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. Olha a quantidade de espíritos. Claro que isso aqui é uma ilustração, mas imaginemos toda a torcida que tem para que nós possamos adentrar essa existência, que tudo dê certo. E às vezes nós vacilamos. Com a mínima dificuldade no meio do caminho, nós pensamos assim, nossa, eu não dei certo. Ou, isso não está legal, eu vou ter que mudar. Realmente é importante nós identificarmos quando algo não está legal e que a gente precisa mudar. Mas lembremos que nós não estamos sozinhos. Mesmo que fisicamente não tenha ninguém por nós, ou que as pessoas se afastaram, enfim, não importa o motivo que nós nos sintamos sozinhos ou estejamos isolados ou solitários, há uma legião de amigos no plano espiritual. Basta que nós sintonizemos o pensamento da forma mais positiva possível para que eles possam estar ao nosso lado e que a nossa proposta de crescimento, de evolução, seja disciplinada e constante. Eu desejo de fato isso, então eu tenho que abandonar velhos vícios para poder fazer a manutenção disso, para manter
essas boas companhias. O aposento conjugal estava cheio de flores com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. Após a prece de Adelino e sob os influxos de energias sublimes de espíritos superiores, a Raquel recebe o espírito de Segismundo dos braços da sua avó materna. Imagina que lindo esse momento na espiritualidade. Claro, depois que acorda ninguém lembra de nada. Raros os casos em que os pais ou um deles lembram desse momento de preparação no plano espiritual. Mas é um momento belíssimo. Adelino se aproxima da esposa e lhe abraça ternamente. Segismundo, em sua forma infantil, ligava-se fortemente a Raquel, tornando-se alma de sua alma, e logo seria carne de sua carne. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com o seu potencial magnético, sintoniza aquele espermatozoide mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Lembram que os construtores analisavam os mapas cromossômicos mais adequados à nova encarnação, os mapas cromossômicos do Adelino, o pai, mais adequados à formação do corpo do Segismundo. O espermatozoide que foi magnetizado, ao dispor de uma energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Está feita a fecundação. Sob o influxo magnético dos construtores espirituais, aquela forma reduzida do Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade do Rio e volitam em direção à colônia espiritual Nosso Lar, onde vivem. Aqui nós temos uma imagem da visão espiritual dessa colônia, com todas as áreas, setores de especialização dos espíritos responsáveis por cada atividade espiritual realizada nesta colônia. Os esclarecimentos do instrutor Alexandre no livro Missionários da Luz: os espíritos inferiores necessitam de cooperação muito complexa. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns. Então, temos zilhões de Segismundos encarnados hoje na Terra. Para nossa reflexão, a reencarnação constitui sempre uma bênção que se concretiza com a ajuda superior. Jamais vamos enxergar a encarnação como um acidente. Independente da situação em que ela ocorra, é sempre uma bênção para todos os envolvidos. Basta que nós saibamos ter o olhar de amor voltado às necessidades reais do ponto de vista espiritual de cada um dos envolvidos. E aí nós vamos entender a grandeza da bondade divina que nos permite, mesmo sendo imperfeitos e cheios de falhas, retomar o curso da nossa existência e tentar acertar de novo e de novo. Muito obrigada a todos os irmãos, que possamos todos nós refletir sobre a nossa própria existência e que continuemos, ainda assim, na paz do Cristo.